Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um bate-papo com Raquel Nocera. Então eu convido você a tomar um cafezinho comigo, batendo um papo. E hoje nós vamos continuar falando o assunto da semana passada, que foi sobre a gratidão. Você é uma pessoa grata? E até que ponto a gratidão pode beneficiar a sua vida? E como eu posso melhorar nessa qualidade que é a gratidão? Então vamos esperar o Instagram avisar todo mundo aí. Aí eu convido você a pegar seu cafezinho também, tomar um comigo. No bate-papo com Raquel Nocera. Hoje continuar falando sobre a gratidão, o assunto da semana passada. E a gratidão é uma das emoções mais espetaculares que existem. Quando você é grato, quando você se permite ser grato, você alinha com quem você se respeita e se ama. Mas na prática, o que significa realmente ser grato? Então vamos esperar mais um pouquinho. A Jaque está dizendo cheguei. Sejam bem-vindos. Todo mundo aí pode interagir, pode bater um papinho comigo, tomando um cafezinho. Boa tarde, Jaque. Vamos tomar um cafezinho juntas aí. Pode ir entrando e pode ir interagindo também, fazendo perguntas. Eu vou falar como que funciona, gente, esse bate-papo. Vocês podem sentir à vontade. Aqui a gente analisa as frases sem julgamentos, sem certo ou errado. Por quê? Porque o certo ou errado é aquele certo ou errado para você, daquela frase. Mas aqui a gente analisa do modo equilibrado emocionalmente, né? Como que a gente pode ser assertivo e melhorar as frases para ter um bom equilíbrio emocional. Lembrando que ninguém é obrigado a mudar nada, né? Porque se você quiser continuar, né, fazendo igual você sempre fez até agora, aí você continua fazendo do mesmo jeito. Mas se você quer mudar, quer ter um resultado diferente, então logicamente tem que ter ressignificações, né? Desbloqueamento de crenças limitantes. Aí sim, aí você passa para um próximo nível. Então, por isso que nós vamos continuar falando da live passada, que falou sobre gratidão. E, por exemplo, eu falei de uma situação assim, às vezes você pega com todo carinho, você faz algo, um presente, e dá para uma outra pessoa. Aí, suponhamos que essa outra pessoa, ela não te agradece. E aí? Aí teve alguém que interagiu falando assim, eu mesmo agradeço, né? Aí, na verdade, quando falo eu mesmo agradeço, aí na verdade tem dois sentidos. Aí eu perguntei, mas de que maneira você agradece? Será que você agradece a si mesmo, né? Por exemplo, olha no espelho e diz, muito obrigado por você ter agido com bondade, ter feito bem, independente da reação do outro. Então, essa é uma maneira de dizer obrigado. E a outra maneira, que foi o caso que a menina falou aí, né? Que seria esse caso. No caso, ela, mesmo que seja na mente, ela olharia para a pessoa e diria, obrigado, viu? Perceberam a diferença do obrigado? Então, tem duas situações de obrigado, né? E você, em qual dessas você encaixa? Porque a maneira pela qual você se encaixar vai definir a maneira de como está sendo seu padrão no dia a dia e mesmo para o futuro. Por isso que é interessante a gente ver isso, né? Analisar que tipo de obrigado eu estou dizendo, né? Por exemplo, quando você diz para o outro obrigado, viu? Mesmo que seja na mente, como que você se sente quando você faz assim?
Porque o nosso radar é o sentimento. Será que você se sente bem quando você olha para o outro e mesmo na mente você diz obrigado, viu? Não dá aquela, tipo, uma raiva, né? Um pouquinho de raiva? Então, esse é o radar, é o sentimento. E por outro lado, quando você vai lá no espelho e você diz muito obrigado, viu? Por você ter feito algo bom, independente da reação do outro. Como que você se sente agora? Sinta aí, sinta profundamente isso aí. Você olhando no espelho e dizendo muito obrigado para você mesmo. Ser grata. Viu a diferença? Por isso que eu sempre digo, nada é mais importante do que como você se sente. Porque como você se sente é o radar. É o radar para você entender onde que você vai trabalhar suas emoções. Porque você não quer ser gerenciador de emoções? Você não quer passar por situações de modo equilibrado, sem perder o equilíbrio? O primeiro passo para isso é gerenciar as emoções, é justamente captar os sentimentos. Porque a partir do momento que você aprende isso, aí é como que você pega aquele sentimento na mão e analisa, reflete e ressignifica. A Jaque está dizendo, não existe melhor satisfação que mostrar gratidão. Então, Jaque, por isso que eu fiz esse exercício, né? Da gente ver como que se sente. Você disse melhor satisfação, né? Quando você faz isso. Né? Porque, por exemplo, no caso, se a gente tá do lado oposto e diz obrigado, viu, com aquele sentimento mal dentro da gente, tem um problema aí? Tem um sentimento ruim? Ele é o radar do sentimento. Então, esse sentimento ruim tá mostrando o quê? Que tá faltando admiração. Na live passada eu dei o exemplo do bebê, né? Que é o nosso melhor exemplo. A admiração que ele sente quando ele olha ao redor. Vocês já repararam um bebezinho? Os olhos dele brilham, né? Porque ele admira as coisas. É uma lição pra gente, né? Ele descobre as coisas, ele descobre possibilidades. Só que depois que cresce é onde a gente vai aprendendo as coisas, né? E muitas dessas coisas se tornam limitantes para nós de atingir os objetivos, né? Porque a nossa vida pode ser comparada como um rio, o fluxo de um rio. Só que esse fluxo, ele pode ser cheio de obstáculos, mas você desviando deles. E ele pode ser também cheio de obstáculos e em vez de você desviar deles, você desacelerar e parar. Quando você faz isso, você está destruindo todos os seus sonhos. Você está paralisando, você está deixando de atingir aquela meta que você tanto quer, né? Então, ao invés de desacelerar, parar, por que não desviar dos obstáculos e chegar no objetivo? E uma forma de desviar dos obstáculos e atingir o objetivo é justamente ser grato. É uma das maneiras, né? E porque a gratidão, ela exige que a gente se liberte, né, de sentimentos negativos, porque às vezes a pessoa trata a gente mal e às vezes fica difícil ser grato, né, por aquela pessoa que trata a gente mal. Mas será que a culpa é da pessoa? Eu vou fazer até um teste aqui para vocês entenderem se a culpa é da pessoa ou não. Ah, a pessoa me enfezou. Ah, a pessoa nunca me elogiou. Ah, a pessoa me maltratou. Mas será que a culpa é da pessoa por aquele sentimento ruim que você está? Ou é do significado que você deu para aquela situação, para aquelas frases? Eu vou fazer um exercício aqui, um teste para vocês entenderem como que a significação de palavras, de frases,
afeta os nossos sentimentos, afeta as nossas emoções. Por exemplo, digamos que você está conversando com alguém e essa pessoa realmente te maltrata, né? Fala alguma coisa que te desagradou. Talvez te chame até alguma atenção, né? E você se sente mal. Aí você fica pensando assim, essa pessoa me maltratou. É difícil ser grato com uma pessoa assim. Mas, digamos que essas mesmas palavras que você ouviu e que você significou que seria um maltrato para você, essas mesmíssimas palavras, se fossem ditas por alguém que você ama muito, pensa a pessoa que você mais gosta, uma avó, um amigo, mãe, pai, né? Que às vezes fala essa mesma frase, tipo uma avó muito querida, fala essa mesma frase que o outro falou, que você se sentiu magoado. Se essa avó querida fala pra você a mesma coisa, como você vai sentir? Será que você vai sentir da mesma forma que a outra pessoa? Que você sentiu com respeito à outra pessoa? Como que você vai se sentir? Percebeu o sentimento? Porque aqui a gente está falando de sentimentos. Talvez você não vai ficar tão magoado, né? Se for uma pessoa que você ama, uma avó querida, você vai levar na brincadeira. Você nem vai dar bola para aquilo. Mas como assim? Se é a mesma frase? É porque você significou a frase de um modo diferente. Entende? Então, se você considerou um maltrato da outra pessoa, o problema não é com a pessoa, é com você. É como o modo como você enxerga, né? Boa tarde, Ana Paula. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogo de futebol. Gente, e o cafezinho de vocês? Tá aí quentinho já? Porque aqui é um bate-papo, viu? Solange, oi. Ah, o Rael tá aí também. Boa tarde, Rael. Sejam todos bem-vindos, vocês já estão com um cafezinho aí para bater um papo. Eu sinto como se a gente estivesse aqui, ó, numa mesa e todo mundo tomando um cafezinho, conversando, batendo papo. Tão gostoso, né? A gente não pode ir ao vivo, mas a gente pode assim online, né? Por isso que eu falo, esse bate-papo aqui, ele é instrutivo, ele é sadio e vocês podem se expressar sem julgamentos. O que a gente faz aqui é pegar as frases e dar exemplos de ressignificações, para depois no dia a dia vocês terem uma noção de como funciona. Então nós estamos falando de sentimentos, emoções, o modo como a gente significa as coisas. Aí eu vou dar um exemplo do jogo de futebol. Observem como que vários pontos de vista no mesmo jogo. O mesmo jogo. A Jaque Santos, cafezinho e chuvinha boa por aqui. Ai, gente, tem coisa melhor no cafezinho? É grata, né? A gente fica sendo grato, né? Por todas essas coisas. Isso aqui faz parte da felicidade, porque quando a gente é grato, muitas coisas acontecem. Melhora o foco, a gente tem tomada de decisão melhor, faz muito bem para a saúde. É muito bom quando a gente agradece o agora. Por exemplo, o meu agora está aqui com vocês, né? Aprender o agora faz parte de ser grato. Ser grato porque tem agora. E eu sou grata aqui por estar com vocês. Então, o exemplo do jogo de futebol, olha como várias pessoas olham de um ponto de vista diferente a mesma situação. O mesmíssimo jogo. Digamos que acabou o jogo, um time venceu. Aí, para o time que venceu, aquele jogo foi espetacular. Talvez foi o melhor da vida deles, que eles vão ser gratos pro resto da vida, né? Naquele jogo. Mas pro que perdeu? Humilhação, tristeza, chateado. O mesmo jogo. Emoções diferentes.
E o juiz? Por mais que ele queira torcer para algum time, mas o juiz ali esforça para ser neutro. Então pensa bem, pessoas diferentes, mesma situação, emoções diferentes. Agora, analisa o jogo como sendo situações do dia a dia. Né? Às vezes acontece algo e aquele algo vai ter visões diferentes analisando aquilo ali. Então, como você analisa as situações? Eu te pergunto. Você costuma ser grato pelas situações? E aquelas situações adversas, consegue ser grato também? Até para ansiedade, né? A gente ser grato pela ansiedade. Porque a ansiedade, ela é um radar para nós. A ansiedade é uma maneira de chamar a sua atenção, de que é ali que tem que trabalhar. Porque se tivesse tudo bem, você não teria que trabalhar nada. Você não teria nem que estar assistindo essa live aqui de educação emocional, porque não ia precisar, né? Você já ia estar bem, eu já ia estar bem, todo mundo já ia estar bem. Né, Solange? Dizendo sim. Mas não é assim que acontece, né? A gente não consegue ser feliz todo o tempo, alegre todo o tempo. Mas a gente pode sim minimizar as situações negativas, os sentimentos negativos. Isso tá na mão da gente fazer. A gente não pode mudar as situações, mas o modo de significar as coisas, de encarar, esse sim a gente pode mudar. Mesmo para aquele perdedor do jogo. Mesmo aquele, em vez dele ficar chateado, triste, né, considerar uma derrota, o que ele pode fazer, né? Porque, na verdade, não existe derrota. Existem resultados. Né? Se ele teve aquele resultado naquele jogo, se perdeu, teve aquele resultado, aquilo ali vai servir de quê? De lição para outras situações na vida deles. Então, ele não vai encarar como uma derrota. Porque a perda, aquele resultado ali, ele faz parte de passar para o próximo nível. Porque para a gente passar para o próximo nível, a gente não só ganha. Não é só vitórias. A gente não é só ganhar. São perdas. Eu já falei em outras lives, o Michael Jordan. Eu até repito, eu acho legal essa ilustração. Eu vou perguntar para vocês. Quem que errou mais a cesta de basquete? Eu, você ou Michael Jordan? Quem assiste as minhas lives passadas já tem a resposta, né? Vou esperar a resposta aqui, porque só eu que tô falando, agora mesmo minha garganta seca aqui. Vou esperar a resposta aí. Quem que errou mais cesta de basquete? Eu, você ou Michael Jordan, que é o campeão lá de basquete? Quem já sabe, sabe, mas é bom eu falar porque nem todos sabem dessa ilustração. Tá? Vai respondendo aí. Se errar, não tem problema não, viu? A gente tá acabando de dizer que os erros fazem parte de passar para o próximo nível. Ah lá, o campeão, a Ana Paula respondeu. Michael Jordan. Rael também respondeu. Certinho. Ele errou mais cesta. Mas aí vocês perguntam, como assim errou mais cesta? Ele é um campeão. Como que pode ser ele? Pode, porque ele errou mais cestas para chegar até onde ele está hoje. Ah lá, ó. Artvan respondeu Jordan. Rael disse, ele jogou mais que nós. Isso, coragem. Ele jogou, ele teve mais coragem de jogar. Mais coragem do que nós, né? E ele sabe qual foi a declaração que ele fez? Que embora ele tenha errado milhões de cestas, ah lá, Ana Paula, porque a gente não joga. E ele jogou muito. Então, e por que ele jogou muito? Porque ele enfrentou os erros. Ele não achou que aqueles erros fossem impedir ele
né? Ele tinha aqueles erros não como derrotas, ele tinha aqueles erros como resultados. Resultado esses que ele podia reverter no próximo passo. E sabe qual foi a declaração que ele fez? Ele falou que ele pode ter errado milhões de cestas. Ou não sei quantas cestas lá, né, que ele errou. Mas que ele não é lembrado pelas cestas que ele errou. Ele é lembrado pelas cestas que ele acertou. Embora ele tenha errado não sei lá quantas cestas. Vocês viram que interessante? Arte de Van, porque ele tentou, não importa se errou, mas ele só está lá porque ele tentou. Isso, Arte de Van, porque você sabe quem erra mais? Sabe quem que é o verdadeiro que erra de verdade? É aquele que não tenta. Porque ele não tenta para não errar. Mas ele já está errando por não tentar. Deu para entender? Deu para entender? É isso. E como nosso assunto é gratidão, muitas pessoas têm... coloca como obstáculo entre si e a gratidão, coloca ali um obstáculo, alguma palavra que uma outra pessoa falou, que não gostou. Gente, vocês dão muito poder para frases. Quando você coloca esse obstáculo no seu caminho, quando você se permite a ter esse obstáculo no caminho, uma frase que outra pessoa falou, tá ali na sua frente bloqueando, quando você deixa isso acontecer, você tá dando muito poder àquela frase. Porque o significado, não existe nenhum significado a não ser aquele que você dá. Porque nada tem significado a não ser aquele que você dá. Uma criancinha, quando ela vai aprender um significado, é porque alguém ensinou para ela. Se alguém fala para uma criança, isso aqui é uma xícara, ela vai entender que isso aqui é uma xícara. E ela vai crescer acreditando que isso aqui é uma xícara, porque falaram para ela. Mas se falarem que isso aqui é uma caneta, e ela crescer falando que isso aqui é uma caneta, ela vai acreditar que isso aqui é uma caneta. Porque deram esse significado para ela. Gente, isso aí é muito poderoso. Você sabe por quê? Porque se fosse uma simples xícara, uma simples caneca, uma simples caneta, seria pouca coisa. Mas e quando é uma situação na vida, que a pessoa significa algo ruim para ela? Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, porque nós estamos falando da gratidão. Às vezes a pessoa ela não consegue ser grata para alguém que ela considera que maltratou ela, e ela carrega isso para o resto da vida. Suponhamos uma pessoa que foi abandonada pelo pai, né? Quando criança. E essa pessoa sofre, 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 sofre. A vida inteira. Porque falaram para ela, colocaram o significado e falaram para ela de que quem é abandonado pelo pai é um coitadinho, não consegue nada na vida. Então ela cresce pensando assim, se ela não dá certo em alguma coisa, é porque foi abandonado pelo pai, tadinho. Vocês entenderam o significado que é dado para essa criança, e ela cresce sofrendo a vida inteira e não consegue fazer nada, porque ela sempre tem aquela justificativa, né? Agora, digamos, uma outra pessoa que passou a mesmíssima situação, foi abandonada pelo pai. Ela cresce, mas as pessoas ali, a cultura, os cuidadores, o ambiente, digamos que passe para ela que tudo bem, se o pai abandonou, foi escolha do pai. Mas que essa pessoa pode sim, ela pode vencer na vida. Ela não vai depender daquela situação que ela possa seguir na vida ou não. Como que essa pessoa vai crescer? Eu pergunto para você. Uma pessoa bem-sucedida, porque foi colocado significado que impulsionava ela. Foi dado significado para ela das coisas, que isso aqui é uma xícara, que isso aqui não é uma caneta. Foi dado um significado empoderador, um significado real, verdadeiro.
E eu te pergunto, que significado você está dando para a sua vida? Uma pessoa, às vezes, você acha que passou mal, te maltratou, te tratou mal, você vai significar de que maneira? Se ela te tratou mal, é porque você ressignificou desse jeito, significou desse jeito. Então é na hora de ressignificar isso aí. A Jaque falando, então, a gratidão é abrangente, não é, Raquel? Envolve mais que aquilo que consideramos bom para nós. Envolve aquilo que nos deixa uma lição, certo? Certo, Jaque. Ela é abrangente, né? Não é aquilo que consideramos bom para nós, mais que aquilo que consideramos bom para nós, né? Porque quando a gente encara, depende de como encara a gratidão, conforme a Jaque falou. Envolve aquilo que deixa uma lição. Porque a gratidão, ela sempre deixa uma boa lição. Por isso que você, quando você acha que outro está te maltratando, coloca aquela pedra no caminho, você não consegue andar porque está aquela pedra. Você deu poder àquela frase, ela virou uma pedra no seu caminho. Gente, aquela pedra está maior que você. Você vai deixar uma pedra ali te bloqueando, você vai deixar uma frase te bloquear assim, por falta de ressignificar isso? Ah, Raquel, mas o que é ressignificar? É dar um novo significado para aquilo. Eu já sempre falo nas lives, são 3 pontos para a gente ressignificar algo: conhecimento, repetição e impacto emocional. O conhecimento é isso que nós estamos falando aqui, né? Talvez você não sabia, né? Que a gratidão, ela envolve você agradecer a si mesmo até, né? E envolve uma gratidão de coração. E que envolve também o significado que você dá para as coisas, né? Para você poder ser grato de coração. E a repetição é você, quando você ressignificar, você repetir aquilo várias vezes na sua vida, né? Aquela frase que você ressignificou. E o impacto emocional. O impacto emocional é você visualizar, fazer o relaxamento, o mindfulness, né? Desculpa, gente. Mindfulness é o relaxamento, é você respirar, né? Várias vezes já falei que aquela respiração quadrada, que é você puxa o ar na barriga, segura, solta devagarinho, segura também, mais um pouquinho e puxa de novo. Então esse é o relaxamento, que é o impacto emocional, envolve relaxamento, visualização. Né? A visualização é você se perguntar o que eu quero no lugar disso. E o que você quiser no lugar disso, você mentalizar, meditar, visualizar. Por que vocês acham que sempre é dada a instrução? Já posso ver. Já posso ver é você já poder ver você na situação que você quer. Ai, eu quero gerenciar bem minhas emoções. Eu quero ser grata, né? Porque você que quer que o outro te agradeça, você mesmo já se agradeceu hoje? Você já se agradeceu? Você já olhou no espelho e falou assim: muito obrigada por você existir, eu tô orgulhosa de você. Porque você já passou muitas coisas na sua vida e continua perseverando. Parabéns. Quando você consegue fazer isso, você consegue se libertar. E aí sim, você consegue enxergar o próximo de uma outra maneira. Porque aquilo que a gente quer no próximo, a gente tem que estar fazendo consigo mesmo, né? Porque aquilo que eu critico no outro é porque falta em mim. Porque se eu aceitar sem criticar o que o outro faz, aquilo lá vai me doer muito. Então eu critico para não doer em mim. Porque aquilo lá está faltando em mim. E o que está faltando em mim às vezes? Eu falei na live passada. Aquela pessoa que você critica, que você não gosta, as coisas que ela faz, né?
que você não gosta, mas você pode admirar algo nela. O que tá faltando em você que tem nela? Não é a coisa errada que ela tá fazendo, não. Não é isso que tô falando, não. O que ela tem lá? Será que ela tem liberdade, né, de expressão? Será que ela é uma pessoa corajosa? Mesmo que seja para fazer as coisas erradas, mas ela é corajosa para fazer aquilo lá. E às vezes falta coragem em mim. O que eu critico é porque algo falta em mim. Talvez seja a coragem que ela tem. Independente para que seja, mas a coragem. E às vezes eu não tenho coragem. Mas eu criticar ela me faz sentir melhor. Entendeu? Por isso que quando eu me sinto, por causa da imperfeição, me sinto na tentação de criticar outros, depois que eu aprendi a educação emocional, e estou aprendendo, né, sempre, eu sempre me pergunto, antes de eu criticar, eu me pergunto, o que essa pessoa tem que está fazendo com que eu queira criticar ela? O que ela tem que eu não tenho? O que está faltando em mim? Gente, é batata. Você vai encontrar algo. Porque a crítica ela é igual um bumerangue. Você joga a crítica, ela volta aqui em você. Ó. Por quê? Porque ela volta para te mostrar que é você. É algo que está faltando em você. E que você admira nela. Então, bora pensar um pouco, né? Antes de criticar. Então, Jaque, a gratidão é abrangente. Ah, ela já falou isso aqui. Deixa eu ver aqui, gente, porque parou aqui os comentários. Jaque, ressignificar as situações nos torna mais leves. Com certeza, Jaque. Arte de Van, batendo palminha. Gente, que riqueza de live. Ana Paula, essa live nos faz se conhecer melhor. Tô refletindo em mim. Gente, então, eu não gosto de desligar a live sem ter deixado algo bom. E até já tá até dando tempo, né? E quando tá dando tempo, eu gosto de deixar um exercício. Vou deixar um exercício, porque hoje nós falando da gratidão. Por que nós tá falando da crítica? Porque quando a gente critica menos, a gente elogia mais. A gente é mais grato. É por isso. Então, a gratidão é o assunto da live de hoje, né? Que envolve a ausência de crítica. E a pessoa, às vezes, tem aquela... Só para concluir o assunto. Às vezes a pessoa, uma frase que a pessoa falou, tá ali uma pedra diante dela, e ela agarra essa pedra, em vez dela transpor a pedra, ou então bate na pedra, pica ela, deixa ela caída assim, deixa correr o fluxo. Não, aí ela tem a pedra ali, ela para ali na pedra e ela agarra aquela pedra e não solta de jeito nenhum. Ela agarra lá e ela não percebe que ela não quer abrir mão daquilo ali, porque ela não quer olhar para a pessoa como um ser humano e prefere agarrar na pedra do que bater todas as metas dela. Isso é uma ironia, não é? Gratidão, Raquel, amo demais você e essas lives. É porque às vezes tem que ter um chacoalhão. Isso aqui é um impacto emocional também. Talvez ninguém tinha dito isso pra você. Ninguém tinha dito pra mim também. Depois que me disseram, tipo, é um impacto, né? Um gatilho. Isso também faz parte do impacto emocional. Você entender que aquela pedra ali, o rancor que você tem pela pessoa, você tá agarrando aquela pedra e tá preferindo agarrar ali do que atingir todas as suas metas. Gente, mas isso é uma incoerência muito grande, não vale. As suas metas são muito mais do que isso. Muito mais. Então, esse impacto emocional é para acordar, é para enxergar essa situação e falar, não, dá licença, complicação, e deixa minha leveza passar. Essa é uma frase até que uma aluna até anotou, né? É uma frase que empodera ela. Ela escreveu e sempre tá lendo essa frase. Dá licença, complicação, deixa minha leveza passar. É isso, gente. Então vamos ao exercício?
O exercício para ser grato, né? Escreva, eu gosto que sempre pega caneta e papel, escreva 3 motivos pelos quais você é grato. E nesses 3 motivos que você escrever, pelos quais você é grato, por exemplo, eu sou grato por ter realizado essa live hoje. Mas além disso, você não só escreveu pelo que você está sendo grato, mas o porquê, né? Eu sou grata pela live de hoje, porque eu pude passar um tempinho com meus queridos amigos tomando um cafezinho, porque eu consegui deixar algo bom, porque eu ajudei a ter um equilíbrio emocional devido às coisas que vai vir pela frente. Bora aí, gente. Bora ser forte aí pra frente, outras coisas que ainda vai vir. Então, 3 motivos pelos quais é grato e por quê, né? Sou grato, tal, por quê? E outro exercício é dizer agora obrigado por algo que deixou passar. Sabe aquela pessoa, às vezes, que fez algo bom pra você? Talvez você até sentiu bem, e só que você deixou passar. Então o exercício é nessa semana, porque daqui uma semana, né, a gente vai estar aqui de novo, e eu gosto até de saber como é que foi o exercício. Então, durante essa semana, pensa assim: o que eu deixei passar que eu posso dizer muito obrigado para essa pessoa? Manda uma mensagem. É incrível, gente, vocês vão ter um retorno, porque a gratidão, ela traz um retorno muito grande. Ah lá, sou grato por essa live porque foi muito boa pra mim. E eu vou desligar depois mais feliz ainda por saber. Então eu sou grato por saber que fez bem pra vocês, né? Obrigado, querida. Eu amo sua leveza ao falar e explicar. Grata por você doar de seu amor e tempo. Aí, gente. Gente, a gratidão transborda. Porque quando a ansiedade, ela transborda também o negativismo. Perceberam quando você está perto de alguém que é negativo? Então ali só começa coisa negativa e aquela negatividade ela transborda, porque tudo transborda. O que é ruim transborda e o que é bom transborda. Quando a gente consegue ressignificar, aqui na live a gente conseguiu ressignificar, vocês perceberam? A gente conversou, ressignificou, dali a pouco tá todo mundo transbordando aí de gratidão. Isso é muito poderoso, é maravilhoso. E no dia a dia vocês vão sentir isso. Na hora que vocês fizerem esse exercício do obrigado, falar obrigado por algo que deixou passar, vocês vão sentir o clima aumentar, transbordar em amor, em gratidão. E a gente tem muitos motivos para agradecer, né, gente? E então é isso. E por fim vocês vão sentir profundamente a emoção resultante. Porque o exercício não é só passar o exercício, não. Lembra que eu falei, não, nada mais importante do que como você se sente, porque o sentimento é o radar? Se você sente mal, opa, por que eu senti mal? O que eu pensei? É como você pegar o sentimento assim, por que eu senti mal? O que eu pensei? Então você vai trabalhar aquilo ali. Então a gratidão é a mesma coisa, você diga obrigado, a pessoa retribui, alegre, aí você pega aquele sentimento assim de satisfação, de alegria, aí você vai ser movido a fazer cada vez mais. Por quê? Porque você está gerenciando as suas emoções, você está definindo que tipo de sentimento quer ter. Fala coisa ruim, analisa o seu sentimento. Fala coisa boa, seja grata, analisa o seu sentimento. E depois você escolhe, filho. É sua, a escolha é sua. Porque aqui ninguém obriga ninguém. Você quer continuar do jeito que você está, às vezes, não dando importância? Continua, são escolhas, a gente acabou de dizer, a gente vai ter resultados. Se você quer ter o resultado adverso, é resultado, sem julgamentos. Mas se você quer ter um resultado bom, transbordando em amor e gratidão, também é escolha. Então eu quero saber de vocês, o que vocês vão levar da live de hoje. O Rael já falou, a Arte Divan já falou. Então, quero despedir de vocês, eu gosto de ver a despedida aqui, o que vocês vão levar de bom da live de hoje. E conto com vocês no próximo sábado,
sempre com assuntos edificantes. Aí vocês tragam também seu cafezinho pra gente sentar como que numa mesa aqui imaginária, né? Poder conversar igual a gente fez hoje, tomar um cafezinho. Isso é muito bom. Então vou despedindo de vocês. É porque tem um delay aqui e às vezes demora um pouquinho as respostas, né? Mas eu agradeço cada um aqui de coração que pôde interagir aqui com a gente. Ah lá, já tá chegando as respostas. A Ana Paula tá levando para a vida dela, ela tá dizendo, resumindo, gratidão, né? A gratidão que a gente leva, né? Então eu vou falando tchauzinho já para vocês. Desculpa aí se depois eu não respondi alguém, é porque às vezes por causa do delay demora um pouquinho. Ah lá, a Arte de Van falando também. Vou levar o poder que temos de dar, ou não, o poder nas palavras. Forte abraço, até a próxima. Nós é que agradecemos. A Vera Lúcia dizendo também obrigada. E eu gostei muito, né, que a Arte de Van falou, o poder que temos de dar ou não das palavras. É porque às vezes tem a frase muito conhecida que diz que as palavras têm poder. Mas eu digo mais profundamente ainda. O significado que você dá às palavras é que tem poder. Então eu espero que o poder que você dê às palavras que seja um poder positivo. Ok? Então tchau, tchau, tudo de bom. Amo vocês. Vocês fazem parte da minha vida. E vocês são os motivos da minha gratidão. Tchau, tchau.